Bora, galera, estamos juntos de novo. Vamos aqui seguindo nosso, a nossa semaninha de segurança, com mais um tema relativo a proteções coletivas, né? Então, hoje vamos falar sobre a proteção coletiva aplicada no uso a confecção de janelas, né? Tema diretamente eh, envolvendo a, a edificação das estruturas do nosso canteiro. Vamos embora pro tema? Vamos lá. A percepção de risco para a aplicação das medidas de proteção coletiva no uso de janela. O porquê nós vamos utilizar essa proteção coletiva, né? Na proteção da janela propriamente dito. Ou, na realidade, não é a janela ainda, né? É o vão destinado a uma janela. Então, hoje em dia, é muito comum nós temos projetos de edificações onde o patamar da janela, né, ele é bem inferior a 1,20 m, né? Nós temos aí, às vezes, com 80 a 60, já vi até com um vão de 45. Então, no momento do projeto lá, o pessoal planeja uma maior amplitude de iluminação, ventilação, e acaba fazendo esses patamares de janela, esses guarda-peitorios de janela mais baixos, né? E só que para nós, enquanto os trabalhadores, né, no segmento da construção civil, a norma nos determina que nós, para proteção periférica, né, e a janela é uma periferia, para proteção periférica, nós temos que ter uma proteção de 1,20 m. Então, às vezes, pela complexidade de atividades que vão ocorrer dentro daquele cômodo, né, que possui aquela abertura, aquele vão de janela ainda não instalada, é necessário uma proteção, às vezes, por completa desse vão. Tá? Então a gente não pode, às vezes, simplesmente resguardar a condição de 1,20 m para quem está no piso do ambiente, porque logo mais vai ocorrer outras atividades, como pintura, reboco de forro, acabamento próximo a esses vãos, e vão expor o trabalhador se ele ficar sobre qualquer bancada, qualquer estrutura, uma escada, coisa assim, vão ficar expostos ao vão de novo. Então a gente acaba por fechar todo o perímetro daquele vão de janela, né? Em função dessa sequência de atividades que vão ser desenvolvidas dentro daquele ambiente, né? Daquela peça, digamos assim. Então a proteção de janela é uma proteção coletiva destinada à prevenção de queda das pessoas. Essa é a realidade, né? A, a proteção é para que ninguém se exponha ao risco de quedas ao chegar naquela periferia, ao chegar naquele vão ali. Então, o fechamento completo vai garantir isso para diversas atividades até chegar à fase de acabamento e instalação da própria janela, né? Quando for instalada a própria janela, a gente vai ter que pensar em outra proteção para que o trabalhador que for instalar a janela em si daí não fique exposto, né? Mas daí seria uma outra proteção coletiva, às vezes são ancoragens em lajes, vigas, né? Para que ele aclope o seu cinto lá e fique preso para a instalação dessas janelas. A proteção de janelas deve ser sempre mantida em perfeito estado de conservação e na forma como ela foi confeccionada. Tá? Qualquer irregularidade, qualquer situação, ela tem que passar de novo pelas correções, medidas corretivas. Né? Tem que chegar lá um carpinteiro e refazer a proteção.
né, no local ali para deixar ele o seguro novamente. Então, se eu vou precisar executar alguma atividade e vou ter que, durante algum momento, retirar essa proteção periférica, eu vou ter que me resguardar num ponto de ancoragem, porque eu vou retirar essa proteção, vou fazer meu serviço e depois vou recolocar. Ah, não sou habilitado para recolocar essa proteção como estava, né? Agora diminuiu o vão e ela ficou maior, não está encaixando. Tem que comunicar de imediato às equipes encarregadas, mestres, técnicos, para que esses solicitem às pessoas habilitadas que recomponham a estrutura de proteção periférica, que é essa proteção dessa janela, né? Então, a gente pede para que você colabore com essa dinâmica com esse processo. A gente vai liberar os processos, mas você tem que avisar quando acabar. Não, e também, às vezes, é muito comum a gente querer ver situações assim, ó, me libera, um funcionário vem lá porque ele quer fazer um trabalho e me libera esse andar aqui. O andar tem 30 vãos de janela. Aí você abre tudo e o cara não vai dar conta de fazer 2 vãos, né? Então você tem que solicitar, quando for solicitar para remoção da proteção periférica, só remover aquele trecho que você vai estar realmente trabalhando, realmente produzindo. Não adianta retirar todas as proteções de um pavimento, deixando todo o pavimento exposto, se você não vai conseguir alcançar a metade da demanda das aberturas que foram abertas, né? Então, tem que ter essa preocupação de sempre resguardar a integridade física de todo o conjunto. Não é porque você vai ter que realizar uma tarefa, o carpinteiro demora para chegar lá, que eu vou pedir para abrir o maior número de vãos possíveis para garantir a presença dele aqui e que eu não fique parado depois. Não é assim que funciona, né? Você tem que abrir só o vão que vai trabalhar, realmente estiver produzindo, né? Se tiver que o carpinteiro voltar 15 vezes para abrir vãos, ele voltará 15 vezes, né? Mas o que não pode acontecer é você deixar o vão desprotegido, a periferia desprotegida, porque você julgou que ia chegar lá ou porque você não quis aguardar o retorno do profissional para abrir novamente as proteções para você, tá? Então, ajude a manter as proteções no lugar. Caso seja necessário retirar a proteção, pode ser retirada, né? Mas para executar a atividade ali naquele vão, mas depois terminar tem que colocar de novo, ou se você não consegue colocar, tem que solicitar a ajuda de um profissional qualificado para recolocar essa proteção. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais.